Se uma conversa com uma mulher morre em 5 minutos, não é falta de assunto, é falta de estrutura emocional. E sim, isso dói um pouco ouvir, mas vamos ser adultos aqui. O problema raramente é o que sai da sua boca, é o que está acontecendo por trás dos seus olhos enquanto você fala. A maioria dos homens entra numa conversa como se estivesse numa entrevista de emprego misturada com uma prova surpresa. O coração acelera, o cérebro entra em modo pânico. O ego começa a gritar ordens contraditórias e pronto. A conversa vira um acidente em câmera lenta. Ela responde. Você pergunta. Ela responde de novo. E algo ali simplesmente apaga, como se alguém tivesse puxado o disjuntor da conexão, como rude. E não, não é porque você não é interessante. Isso é a desculpa favorita da insegurança. O verdadeiro problema é que sua ansiedade pegou o volante, sua presença saiu do carro e sua confiança ficou no banco de trás olhando o celular. Não ideal. Conversas não morrem por silêncio, morrem por tensão. Morrem quando o homem está tentando provar algo, impressionar alguém ou ser aprovado em tempo real. Mulheres sentem isso antes mesmo da segunda frase. É quase um sexto sentido emocional. Sim, é injusto. Sim, é real. Então vamos lidar com isso. Se você já ficou sem saber o que dizer, travou, falou demais ou saiu da conversa pensando: por que isso sempre acontece? Ótimo! Hoje a gente desmonta esse crime emocional peça por peça. Quando você começa uma conversa com uma mulher, seu cérebro não está só processando palavras. Ele está medindo o risco social, avaliando se você está sendo julgado, calculando se vai parecer interessante e tentando controlar aquele mini pânico interno que surge do nada. A maioria dos homens nem percebe que o problema real não é o que sai da boca, mas o que acontece por trás dela. O sistema nervoso entra em alerta, seu ego decide tomar o volante e a ansiedade assume o papel de copiloto. Um copiloto que acha que você precisa se provar a cada frase. É por isso que muitos homens têm aquela sensação horrível de não sei o que dizer. Na verdade, eles estão dizendo mil coisas, mas todas elas de uma forma que a mulher percebe como insegura, forçada ou previsível. Ela não está julgando seu conteúdo, ela está lendo sua energia. Se sua postura, tom de voz, ritmo da fala ou mesmo seu olhar estão gritando: estou nervoso, me aceite, ela sente. E aí, mesmo você tentando parecer confiante, a conversa morre antes de chegar ao segundo como você está. Outro ponto crítico. Homens têm tendência a querer impressionar rápido, resolver rápido e controlar rápido. É instinto. Mas em uma conversa emocional, isso funciona contra você. Ela percebe qualquer esforço excessivo como um sinal de necessidade ou ansiedade. Quando você tenta ser engraçado demais, ser profundo demais ou fazer perguntas inteligentes demais, você está essencialmente colocando seu ego na frente da conexão. Resultado: ela responde, mas sua energia emocional já não está lá e ela sente o vácuo. E não é só teoria. Estudos de psicologia social mostram que mulheres avaliam compatibilidade emocional e segurança em frações de segundo, baseadas não nas palavras, mas na consistência da energia do homem. Um tom de voz tenso, um sorriso forçado, uma postura rígida. Tudo isso ativa sinais subconscientes de alerta. Então, como você deve reagir? Primeiro, respire. Entenda que silêncio momentâneo não é derrota. Ansiedade é uma reação natural, não uma sentença de fracasso. O segredo está em manter uma presença calma, mesmo que seu cérebro queira disparar mil perguntas e respostas ensaiadas. Mulheres se conectam com estados internos, não com scripts de conversa. Se você deixar sua energia nervosa governar, vai perceber a conversa escorregar pelos dedos. A chave aqui é internalizar que conversar não é sobre provar nada, é sobre estar presente, observar, reagir de forma emocionalmente equilibrada e deixar que a curiosidade real guie o diálogo. O momento em que você consegue sentar mentalmente, relaxar e deixar a ansiedade no banco de trás, a conversa começa a respirar, e é aí que a magia realmente acontece.
Uma das maiores armadilhas que os homens caem é acreditar que conversa boa depende de frases prontas ou linhas infalíveis. Spoiler: não depende. Um roteiro decorado nunca vai substituir presença emocional real. Você pode memorizar perguntas, piadas ou até anedotas, mas se seu corpo, tom e atenção não estão alinhados com o que você está dizendo, tudo soa falso. E sim, ela percebe. A diferença entre curiosidade genuína e interrogatório é sutil, mas brutalmente eficiente. Perguntar como foi seu dia é neutro. Perguntar você fez isso ou aquilo hoje, com aquela postura tensa, voz alta e olhos arregalados, é um teste de estresse disfarçado de interesse. Ela sente que você está controlando, auditando ou tentando medir valor e não está se conectando de verdade. Quando a curiosidade vem do desejo de conhecer a pessoa, o tom muda, o ritmo muda e a energia muda. E isso transforma a conversa em algo que flui naturalmente. Linguagem emocional implícita conta mais do que você imagina. Pausas, silêncio confortável, tom de voz equilibrado, olhar atento, mas não invasivo. Tudo isso cria um subtexto que fala mais alto do que as palavras. Por exemplo, se você conta uma história e imediatamente espera aprovação ou reação, a conversa morre. Mas se você compartilha e deixa espaço para ela reagir naturalmente, você dá liberdade emocional, e essa liberdade mantém a conversa viva. Outro erro clássico: homens tentando preencher cada segundo de silêncio com palavras. Pausa não é ameaça. Pausa é oportunidade. Ela permite que ela pense, que ela se envolva, que ela projete interesse de volta. Um homem que não se desespera para preencher o espaço transmite estabilidade emocional, e mulheres valorizam isso inconscientemente. A presença também exige atenção real aos detalhes. Não se trata de ouvir para responder com outra pergunta. Trata-se de ouvir para entender, reagir, comentar, criar conexão. Pequenos detalhes, observações sutis, referência a algo que ela mencionou antes. Esses são os fios que constroem narrativa compartilhada. É isso que faz a conversa continuar sem esforço. Então, sim, aquele seu script de 10 perguntas infalíveis não vai salvar nada se sua energia estiver fora do lugar. Mulheres não se conectam com seu estoque de frases, se conectam com o homem que está presente, que respira junto com a conversa, que percebe as nuances, que deixa espaço emocional. E quando você consegue se alinhar com isso, cada frase sua passa a ter peso real. Muitos homens entram numa conversa com a mentalidade errada. Eles querem extrair informações como se estivessem conduzindo uma entrevista de emprego ou interrogando um suspeito. O que você faz? Com quem você mora? Você gosta disso ou daquilo? Sim, perguntas seguras, mas mortais para a energia da conversa. Esse modelo faz com que a mulher sinta que está sendo avaliada, não apreciada, e instantaneamente a curiosidade desaparece. Perguntas fechadas são assassinas de fluxo. Você gosta de filmes? Gera um simples sim ou não. O que você queria era uma ponte para histórias, risadas ou insights. Mas o homem que pergunta demais está tentando controlar o que acontece, e isso soa inseguro. Ela percebe que a intenção não é conectar, é validar, e validação não cria atração. O impacto emocional é claro: respostas educadas, mas sem entusiasmo, pausas longas, olhar vago. Ela se envolve menos, se protege mais. Esse é o momento em que muitos homens se perguntam por que a conversa morre sem motivo aparente. O motivo está no estilo de entrevista, não na mulher, não no seu conteúdo, não na sua aparência. É a energia que está matando a conexão. O truque está em criar narrativa compartilhada em vez de apenas colher informações. Quando você comenta algo observacional, vi que você gosta de caminhar no parque, eu passei por lá ontem e parecia um filme de verão. Você cria ganchos sem pressionar. Ela pode reagir, expandir, trazer histórias. Isso mantém o fluxo vivo e espontâneo. Pequenos detalhes, atenção real e comentários naturais substituem 10 perguntas decoradas e ansiosas. E aqui está o detalhe crítico: presença emocional sempre vence técnica. Mulheres sentem interesse genuíno, não precisão de dados.
Se você perceber o padrão de entrevista, desacelere, respire e reoriente para a conexão. Pequenas observações, pausas estratégicas e respostas alinhadas à energia dela transformam a conversa. Ela percebe quando você está tentando impressionar, versus quando você está realmente lá, presente. Por fim, entender que a conversa não é competição, nem teste, nem checklist, muda tudo. Você não está colecionando respostas, você está navegando em um terreno emocional compartilhado. Quanto mais você se concentra em presença, curiosidade real e narrativa conjunta, menos você precisa inventar assuntos. O fluxo se mantém porque a conexão está viva. A diferença entre uma conversa que morre rápido e uma que parece fluir sozinha está na narrativa compartilhada. Aqui, narrativa não é só contar histórias grandes ou impressionantes. É a construção de uma linha emocional em que vocês dois participam, mesmo que de forma sutil. Pequenos detalhes, comentários observacionais e referência ao que ela disse antes funcionam como fios invisíveis que mantêm a conversa conectada, como se vocês estivessem escrevendo um capítulo juntos. Homens tendem a pular direto para perguntas ou comentários que mostram valor ou interesse, mas esquecem de notar o que a mulher realmente trouxe para a mesa. Ela mencionou algo em tom casual? Isso é ouro. Um simples "Ah, então você gosta disso?" com genuína curiosidade é diferente de um interrogatório. A primeira abre espaço emocional, a segunda fecha. Mulheres percebem quando a atenção é real. Criar continuidade também depende de pequenas observações. Se ela fala que gosta de um tipo de música ou atividade, você pode fazer referência mais tarde, ligar a conversa a algo que aconteceu no dia ou simplesmente compartilhar algo relacionado. Isso não só mostra que você escuta, mas cria um fio narrativo que mantém o diálogo respirando. Cada comentário seu deve ter intenção emocional, não só informativa. Outro ponto crítico: permitir que ela participe da construção. Não domine a narrativa. Comente, observe, traga humor, mas deixe espaço para que ela expanda. Quanto mais você deixa a mulher inserir sua energia e histórias, mais a conversa se sente viva e menos artificial. Isso transforma um diálogo mecânico em troca emocional. Mulheres sentem essa diferença imediatamente. Quando um homem cria narrativa compartilhada, ela percebe que a conversa não é sobre teste, necessidade ou validação. É sobre explorar algo juntos, em sintonia. E quando essa sintonia acontece, perguntas automáticas, roteiros e técnicas decoradas tornam-se redundantes. A conversa se mantém sozinha. No fundo, o segredo é simples: menos esforço decorado, mais atenção genuína. Cada comentário seu deve se conectar ao que ela disse, à energia que ela transmite e ao contexto emocional do momento. Essa é a base de qualquer conversa duradoura. E é exatamente isso que mantém o diálogo vivo, interessante e convidativo. Se você quer manter uma conversa viva, aprender a controlar sua própria energia é mais importante do que decorar perguntas ou piadas. Mulheres sentem instintivamente qualquer desequilíbrio emocional. Um homem que oscila entre ansiedade, necessidade de aprovação e empolgação exagerada transmite insegurança, e a conversa se desgasta antes mesmo de chegar a uma segunda rodada de histórias. O segredo? Estabilidade. Energia masculina estável funciona como um fio condutor que mantém a narrativa fluindo sem esforço. Homens que conseguem manter isso não estão sendo frios ou distantes, estão sendo consistentes. O estoicismo aplicado aqui não é sobre reprimir emoções, mas sobre regular reações. Não rir de forma exagerada para agradar, não entrar em pânico quando a mulher demora para responder, não tentar impressionar a cada frase. Essa presença controlada envia uma mensagem clara: você não precisa provar nada e ainda assim merece atenção. Essa postura cria conforto automático. Ela percebe que você não está tentando manipulá-la, nem ansioso por aprovação, e conforto gera engajamento.
Estudos de psicologia social mostram que estabilidade emocional em homens aumenta a percepção de confiabilidade e atratividade. A energia estável diz sem palavras: estou aqui, presente e sei lidar com isso. E mulheres internalizam isso instantaneamente. Outro ponto crucial: autocontrole não significa ausência de reação, mas escolha consciente de quando reagir. Silêncios curtos, risadas naturais e comentários pontuais têm mais impacto do que um fluxo contínuo de palavras desesperadas. Um homem que não reage demais, não explica demais e não compete demais mantém espaço emocional para ela se envolver sem sentir pressão. E há uma vantagem prática. Quando você está centrado, consegue ler sinais femininos com clareza. Engajamento, interesse ou desinteresse tornam-se perceptíveis. Você sabe quando continuar, quando desacelerar e quando encerrar com dignidade. Isso evita que a conversa se desgaste por excesso de esforço. Então, energia masculina estável e estoicismo social não são truques, são ferramentas de leitura emocional e condução de narrativa. Um homem que internaliza isso não depende de técnicas decoradas. Ele mantém a conversa fluindo, porque sua presença e postura constroem conforto, curiosidade e conexão em tempo real. Mulheres sentem isso antes mesmo da primeira piada. E é exatamente isso que transforma conversas comuns em diálogos memoráveis. Um dos maiores erros que os homens cometem é ignorar completamente os sinais que as mulheres dão durante a conversa. E não estamos falando de sinais óbvios como ela sorriu ou ela olhou para o telefone. Estamos falando de microinterações, sutilezas que dizem mais sobre engajamento do que palavras inteiras. Um leve inclinar do corpo, uma mudança no tom de voz, pausas estratégicas, tudo isso é informação. A diferença entre continuar ou morrer no silêncio está justamente na habilidade de ler esses sinais. Por exemplo, se ela está compartilhando algo e responde com frases curtas, evita contato visual ou volta a mexer no celular, não é falta de educação, é desinteresse. Insistir nesse ponto não só mata a energia, como reduz a percepção de valor do homem. O instinto masculino muitas vezes é corrigir ou forçar engajamento, mas mulheres percebem isso como pressão, e pressão é um antídoto para a conexão emocional. Ao mesmo tempo, sinais positivos são claros, mas sutis. Uma inclinação do corpo para frente, sorriso natural, comentários que expandem a conversa ou até um toque casual no braço indicam engajamento real. O homem que consegue perceber e reagir com equilíbrio consegue alimentar a conversa de forma natural, sem esforço excessivo. Ele ajusta sua energia, comenta de forma relevante, mas sem demonstrar ansiedade. Outra armadilha: interpretar todas as respostas dela como interesse romântico. Resposta animada nem sempre significa que ela está investindo emocionalmente. Às vezes, ela está sendo educada ou curiosa. O truque é observar padrões, não momentos isolados. Mulheres engajadas mantêm uma consistência. Risadas, perguntas de volta, comentários que revelam curiosidade genuína. Se esses elementos aparecem, a conversa pode continuar naturalmente. E aqui está o detalhe crucial: quanto mais você aprende a ler sinais, menos precisa falar demais ou inventar tópicos. A conversa se ajusta sozinha. Você começa a entender o ritmo emocional dela, quando acelerar, quando recuar e quando simplesmente deixar o silêncio trabalhar a seu favor. Um homem atento percebe que seu papel não é controlar a conversa, mas responder à energia dela, mantendo seu próprio estado interno equilibrado. No fim, leitura de sinais não é jogo psicológico complexo, é atenção real combinada com estabilidade emocional. O homem que internaliza isso consegue manter diálogos que fluem, não porque tem roteiro decorado, mas porque entende a dinâmica emocional da interação. Mulheres sentem isso imediatamente, e é exatamente isso que transforma conversas comuns em momentos de conexão memoráveis. Homens têm um medo quase irracional do silêncio, e não é à toa. O cérebro masculino tende a interpretar pausas como falha, rejeição ou desastre iminente.
Mas aqui está o ponto que a maioria não entende. Silêncio não é inimigo, é ferramenta. Um homem que aprende a usar pausas estrategicamente muda completamente a dinâmica da conversa, sem precisar falar mais ou inventar histórias absurdas. Quando você para de preencher cada segundo com palavras, você cria espaço emocional. Ela tem tempo de processar, de reagir, de participar ativamente. Pausas curtas no momento certo transmitem confiança. Você está confortável consigo mesmo, não precisa provar nada e ainda deixa ela trazer energia de volta. Mulheres percebem isso instintivamente. Um silêncio bem colocado aumenta a curiosidade, interesse e engajamento. O erro clássico é tratar cada silêncio como vazio. Muitos homens sentem que precisam explicar, justificar ou falar mais rápido. Resultado: a conversa se sobrecarrega, perde naturalidade e a mulher se desconecta. Um homem que domina pausas e silêncios transmite calma, domínio e presença. Ele não compete pela atenção dela, ele a mantém ao permitir que a conversa respire. Outro aspecto crítico: ritmo e timing. Não é sobre ficar em silêncio o tempo todo, mas sobre criar momentos onde a pausa faz sentido emocional. Depois de uma observação interessante ou uma pergunta aberta, ficar quieto alguns segundos faz com que ela preencha o espaço, demonstrando engajamento. E quando ela reage, você tem combustível natural para continuar sem esforço. Silêncio também funciona como teste inconsciente de confiança. Se você ficar nervoso ou preencher imediatamente o espaço, ela percebe insegurança. Se você mantém calma e presença, ela sente que você é seguro e equilibrado. Isso é mais poderoso que qualquer linha decorada ou técnica de conversa. No fundo, o homem que entende o valor do silêncio não tenta controlar a conversa. Ele observa, reage com precisão e mantém sua energia estável. A pausa deixa a conversa respirar, cria tensão positiva e dá espaço para que a narrativa compartilhada evolua naturalmente. Silêncio não é derrota, é poder. E quando você internaliza isso, percebe que conversar com uma mulher não é sobre quantidade de palavras, mas sobre qualidade de presença. A melhor conversa que você já teve provavelmente aconteceu sem que você percebesse esforço. A chave para que isso aconteça não é criatividade extrema, nem frases prontas ou técnicas ensaiadas. É desapego. É saber que seu valor não depende da aprovação dela naquele momento e que a conversa é uma troca, não uma apresentação. Homens que entendem isso descobrem que as palavras saem naturalmente, os risos acontecem sem esforço e a conexão se mantém viva. Quando você não força, deixa espaço para engajamento genuíno. Perguntas não são ataques, comentários não são tentativas de impressionar. Você observa, reage e participa da narrativa compartilhada. Isso significa que, se ela desvia por alguns segundos, você não entra em modo pânico. Se ela ri de algo inesperado, você não precisa explicar ou justificar. Você apenas continua presente, estável e interessado de forma natural. Essa postura cria um efeito multiplicador. Quanto menos você força, mais ela contribui para manter o fluxo. Mulheres percebem essa diferença instantaneamente. A energia masculina que está relaxada, consistente e curiosa, sem necessidade de validação, é irresistível. É quase uma lei da psicologia social. Estabilidade emocional gera atração e facilita a comunicação. Cada palavra se torna mais significativa, porque não há excesso de ruído emocional competindo por atenção. Outro ponto crítico é desapego ao resultado. Conversa não é sobre ganhar aprovação, nem sobre medir interesse. Quando você para de rastrear cada reação dela, a tensão diminui e a conexão cresce. Você passa de homem tentando impressionar para homem presente na interação, e isso muda tudo. Pausas, comentários sutis, observações naturais e narrativa compartilhada começam a se alinhar sem que você precise controlar nada. O paradoxo é simples. Quanto mais você relaxa e se mantém centrado, mais a conversa flui. Técnicas e perguntas decoradas são substituídas por atenção real,
curiosidade genuína e resposta emocional apropriada. Silêncio, observação e energia estável fazem o trabalho pesado. É assim que conversas que antes morriam em 5 minutos passam a durar naturalmente, com engajamento emocional verdadeiro. Quando você internaliza isso, percebe que ficar sem assunto é mito. Conversar com uma mulher não é sobre preencher espaço, é sobre sustentar presença. E quando a presença está lá, tudo flui sozinho. Então, resumindo, manter uma conversa com uma mulher não é sobre memorizar linhas ou parecer engraçado a qualquer custo. É sobre presença, estabilidade emocional e leitura de sinais. É criar narrativa compartilhada, usar pausas estratégicas, observar microgestos e, acima de tudo, não forçar nada. Quando você aprende a controlar sua energia e se mantém centrado, a conversa flui naturalmente e você nunca mais fica sem assunto. Se você já passou por situações em que a conversa morreu sem explicação, comente aqui a sua experiência. Eu vou ler e responder pessoalmente. E lembre-se, curta, compartilhe e, mais importante, inscreva-se no canal. Isso é essencial para continuar recebendo dicas reais e práticas sobre comportamento feminino, atração e dinâmica emocional masculina. Aqui não tem enrolação, só estratégia e insight direto do que realmente funciona.